O caixa do banco me entregou R$ 5.000 em dinheiro que não eram meus e disse: só pega e vai embora. As mãos dela tremiam quando deslizou o maço de notas de 100 sobre o balcão, os olhos indo nervosos até as câmeras de segurança no teto antes de se fixarem em mim, cheios de desespero. Eu só tinha ido lá para depositar meu salário. Aquela tarefa de terça-feira de manhã que não dura nem 5 minutos. De repente, estava na janela 3 com R$ 5.000 que não pedi e uma mulher que eu nunca tinha visto na vida me encarando como se dependesse de mim para alguma coisa. Acho que houve um engano, falei, tentando devolver o dinheiro. Só vim depositar esse cheque de R$ 847. Ela nem olhou pro dinheiro, só se inclinou um pouco, abaixou a voz quase até um sussurro. Por favor, eu sei que parece estranho, mas você precisa confiar em mim agora. Pega esse dinheiro, sai do banco e não volta aqui por pelo menos 3 dias. Na hora, achei que era um golpe, um jeito de me envolver num roubo e me jogar nas câmeras como se eu tivesse levado o dinheiro. Mas a cara dela não era de quem estava armando nada, era puro medo. Atrás de mim, ouvi a porta da entrada se abrindo e o rosto da caixa ficou branco na hora. Ele chegou, ela sussurrou. Por favor, vai, leva isso. Me virei esperando ver alguém ameaçador, mas era só um homem de terno meia-idade com uma pasta de couro, igual a qualquer outro executivo passando por ali na hora do almoço. Ele sorriu pro segurança, cumprimentou o outro caixa e entrou na fila atrás de mim. Não tinha nada nele que parecesse perigoso. Olhei de novo pra caixa e ela já estava de costas, digitando freneticamente na tela com os dedos trêmulos. Posso ajudar em mais alguma coisa hoje? Perguntou alto, já com aquela voz profissional, completamente diferente do tom desesperado de antes. Fiquei parado, travado, os 5.000 ainda em cima do balcão, tentando entender o que estava acontecendo. O homem de terno já estava atrás de mim, tão perto que dava para sentir o perfume caro e amadeirado dele. Tudo certo aí, Alicia? Ele chamou. Ela abriu um sorriso, mas dava para ver o suor escorrendo na testa dela, mesmo com o ar-condicionado do banco no máximo. Tudo ótimo, Sr. Garrett. Esse cliente estava tirando umas dúvidas sobre conta poupança. O Sr. Garrett pareceu satisfeito. Conferiu o celular. Alicia me olhou suplicante, pedindo com os olhos para eu colaborar. Nunca fui bom de perceber sutileza social, nunca fui do tipo que entende sinais, mas tinha algo no jeito como ela apertava a mão na barriga e me olhava que fez a decisão saltar na minha cabeça, mudando tudo. Peguei o dinheiro e coloquei no bolso do casaco. Obrigado pelas informações sobre poupança, falei, a voz surpreendentemente normal, mesmo com o coração disparado. Vou pensar e volto outro dia. Na hora, os ombros da Alicia relaxaram de um jeito que até o Sr. Garrett avançou meio preocupado. Você está bem, Alicia? Está meio pálida. Ela riu, fez piada de não ter tomado café da manhã e ele se ofereceu para chamar alguém para cobrir o caixa dela para ela fazer uma pausa. Ela recusou rápido, talvez rápido demais, e entendi na hora que era minha deixa para sair. Fui até a saída com as pernas bambas, esperando a qualquer momento ser parado pela segurança antes de chegar na porta. Mas nada aconteceu. Passei pelas portas de vidro e o vento fresco de outubro bateu na cara como um choque. Eu tinha acabado de sair do First National Bank com R$ 5.000 que não eram meus e sem a menor ideia do motivo. Cheguei no carro e minhas mãos começaram a tremer tanto que deixei a chave cair 2 vezes tentando abrir a porta. Já dentro, tirei o dinheiro do bolso e contei de novo. 50 notas de 100, novinhas, com números de série em sequência. Entre a primeira e a segunda nota, tinha um papelzinho dobrado. Abri. Era um endereço manuscrito, com data de amanhã e horário embaixo. Dundee 147, Riverside Drive. Amanhã, 19 horas. Só isso. Sem explicação, nenhum nome, nada mais. Fiquei uns 20 minutos parado no estacionamento do banco, olhando aquele endereço, tentando decidir o que fazer. O mais óbvio seria devolver o dinheiro, explicar o mal-entendido, mas o rosto da Alicia não saía da minha cabeça, o medo real dela quando o Sr. Garrett entrou. Tinha algo ali muito maior que um erro de banco. Procurei o endereço no celular. Era um self-storage do outro lado da cidade, daqueles com porta-laranja de enrolar e acesso 24 horas. Já tinha passado por lá várias vezes e nunca prestei atenção. Agora, alguém queria que eu fosse lá amanhã às 7 da noite e me deu R$ 5.000 para garantir que eu aparecesse. Não sabia se era incentivo, pagamento ou garantia. Fui para casa no automático, o dinheiro queimando no bolso. Meu AP era um conjugado numa casa antiga, reformada, pequeno, mas ajeitado, do tipo que um designer gráfico de 26 anos paga com renda de freela. Tranquei a porta, baixei todas as persianas e espalhei o dinheiro na mesa da cozinha. Nunca tinha segurado tanto dinheiro junto. Meu aluguel era 850, o financiamento estudantil 340, o seguro do carro 95.
Esse dinheiro resolvia minha vida financeira por uns meses, mas eu sabia que não podia gastar. Não era presente. Peguei o celular para ligar para a polícia, mas parei. O que eu ia dizer? Que a caixa do banco me deu R$ 5.000 e mandou eu ir embora? Eles iam achar que eu roubei. As câmeras iam mostrar eu saindo com o dinheiro e a Alicia com certeza negaria tudo para se proteger. Eu é que ia acabar preso, tentando contar uma história que parece mentira. Larguei o celular e fui fazer mais um café, o terceiro do dia, mesmo ainda sendo de manhã. Eu precisava pensar direito. Alguém fez um esforço danado para me entregar aquele dinheiro e me levar até aquele endereço amanhã. Mas por que eu? Eu não era importante. Não tinha ligação com banco, finanças, nada que me tornasse interessante para um esquema desses. Era só um cliente qualquer, que entrou na hora errada, ou talvez na hora certa, dependendo do ponto de vista. Meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Obrigado por ajudar a Alicia. Ela vai te explicar tudo amanhã. Não vá à polícia. Fiquei encarando aquela mensagem, o café já quase frio na minha mão. Era nítido. Alguém estava me observando. Sabia que eu tinha pegado o dinheiro, sabia que eu tinha saído do banco e estava em casa naquele momento. Provavelmente sabia até que eu estava ali, sentado fazia mais de 1 hora, perdido tentando decidir o que fazer. Fui até a janela e olhei para a rua. Um sedã azul estava parado 3 casas adiante, motor ligado, alguém no banco do motorista. Assim que apareci na janela, o carro saiu devagar, sem pressa, como se quem estivesse ali já tivesse conseguido o que queria. Deixei as persianas caírem e voltei para a mesa da cozinha, cercado por $5.000 em dinheiro e uma cabeça cheia de perguntas, sem nenhuma resposta. O resto do dia passou como se eu estivesse no piloto automático. Tentei trabalhar, mexer num design de logo para um cliente, mas não consegui focar. Liguei a TV, mas nada me prendia. Pegava o dinheiro, conferia as notas 1, 2, 10 vezes, lia o endereço de novo, como se em algum momento tudo fosse fazer sentido. Quando o dia escureceu, eu já estava quase convencido de que estava exagerando, vendo coisa onde não tinha. Talvez fosse só um erro grave de caixa, alguém do banco aterrorizado de admitir uma falha absurda. Talvez aquele endereço fosse só uma forma de resolver tudo discretamente, sem envolver os chefes. Talvez o tal Sr. Garrett fosse só o chefe dela, daqueles que botam medo só pelo cargo. Talvez eu só quisesse transformar aquilo em algo maior, porque minha vida já estava parada demais há muito tempo. Mas aí digitei o nome da Alicia junto com o do banco, e o que apareceu me fez gelar. Alicia Westbrook, 34 anos, trabalhava no First National Bank há 6 anos. 3 meses antes, o marido dela, Kevin Westbrook, tinha morrido num acidente de trabalho que as reportagens descreviam como trágico. Ele era gerente de obras. Parece que um equipamento deu problema e ele morreu na hora. As matérias diziam que a investigação da OSHA estava em andamento, que a empresa se dizia consternada, que Alicia tinha ficado com 2 filhos pequenos. Continuei pesquisando, lendo cada detalhe. A morte do Kevin foi considerada acidente, mas uma reportagem de um jornalista local levantava suspeitas de irregularidades de segurança nas obras, coisas que a própria empresa já conhecia. Aparecia que Kevin tinha feito 3 reclamações de segurança semanas antes de morrer, todas ignoradas. O equipamento que matou ele já tinha sido marcado para manutenção 2 meses antes. E aí tudo começou a se ligar. A construtora onde Kevin trabalhava, Garrett Development Corporation, uma empresa da família Garrett, conhecida na cidade há 3 gerações. Entrei no site deles e cliquei em Quem Somos. Vi a foto da diretoria e senti um frio na espinha. O segundo da esquerda era o Sr. Garrett, o mesmo homem do banco naquele dia, Dylan Garrett, vice-presidente de operações da Garrett Development, justamente o homem de quem Alicia parecia tanto temer, o homem que fez ela ficar branca feito papel, tremendo. Foi aí que as peças começaram a se encaixar de um jeito que me deixou enjoado. Kevin morre num acidente numa obra da Garrett Development. 3 meses depois, a viúva está trabalhando no banco, e Dylan Garrett, VP da empresa, aparece com frequência suficiente para deixar ela apavorada, a ponto de entregar $5.000 para um desconhecido e pedir para ele sumir. Passei a noite inteira perdido na internet, tentando entender tudo sobre os Garrett e a construtora. Eles eram milionários, tinham construído metade dos prédios da cidade nos últimos 20 anos, e, curiosamente, pouquíssimos processos judiciais, considerando o tamanho do negócio. Mas cavando nos registros públicos, achei algo estranho. 3 mortes em obras da Garrett Development nos últimos 5 anos, todas consideradas acidentes, todas por falha em equipamento, todas depois de reclamações de segurança feitas pelos funcionários. As famílias fecharam acordos fora dos tribunais, sem valores revelados, exceto a família de Kevin Westbrook. Depois de muito procurar, achei nos registros que Alicia se recusou a aceitar um acordo. Ela contratou um advogado e estava processando a Garrett Development por negligência. O julgamento estava marcado para dali a 6 semanas. Afastei o notebook e finalmente enxerguei o que estava acontecendo. Alicia não tinha medo de Dylan Garrett só por causa da morte do marido.
Ela tinha medo porque estava enfrentando a empresa dele na justiça e ele continuava aparecendo no trabalho dela. Aquilo era pressão, intimidação, talvez até perseguição, e de algum jeito eu estava no meio dessa história. Os $5.000, o endereço, o encontro para o dia seguinte, tudo se conectava ao processo. Eu só não sabia como. Tentei dormir naquela noite, mas era impossível. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto assustado da Alicia. Ouvia ela sussurrando, pedindo desesperada para eu pegar o dinheiro e ir embora. Às 3 da manhã levantei, contei o dinheiro de novo, como se fosse mudar algo. Continuava lá, $5.000 certinhos, notas em sequência, queimando na minha consciência, porque agora eu sabia. Não era só estranho, era perigoso. No dia seguinte, no trabalho, não consegui fazer nada direito. Tive uma reunião com um cliente às 10, mas meu pensamento estava longe. Precisei ouvir 3 vezes o mesmo feedback para entender alguma coisa. Pedi desculpas, disse que não tinha dormido bem e prometi entregar as revisões até sexta-feira. Assim que eles saíram, fiquei encarando de novo o endereço. Do Indy 247 Riverside Drive. Depósito, 7 da noite. Faltavam 7 horas. Ainda não tinha decidido se ia ou não. Parte de mim queria devolver o dinheiro com um bilhete anônimo, fingir que nada tinha acontecido. Mas outra parte, aquela cansada de viver no automático, de fazer os mesmos freelas, morar no mesmo apartamento apertado, sair com as mesmas pessoas sem graça pelos mesmos aplicativos, queria descobrir o que realmente estava acontecendo. Queria ajudar a Alicia, caso ela estivesse em perigo. Queria, pela primeira vez em muito tempo, sentir que fazia diferença. Às 6:30 da tarde, coloquei os $5.000 na mochila, entrei no carro e fui em direção a Riverside Drive. O sol se punha, tingindo o céu de laranja e rosa, cores que seriam lindas se eu não estivesse tão apavorada. O depósito era exatamente o que imaginei. Fileiras de portas de metal laranja, cada uma com seu número preto, um portão com senha e quase ninguém por perto. Parei no interfone e só então percebi que não tinha o código de acesso. Antes mesmo que eu decidisse o que fazer, o portão começou a abrir sozinho. Alguém estava me observando. Alguém já me esperava. Fui dirigindo devagar, procurando pelo número das unidades, até chegar na área dos 2.200. A 2.247 ficava no final da fileira, um pouco afastada das outras, com uma luz de segurança em cima que mal funcionava, piscando no meio da escuridão. Estacionei, peguei minha mochila e caminhei até lá, com as pernas tão trêmulas que achei que fossem me deixar na mão. A porta de enrolar já estava aberta uns 30 centímetros, só o suficiente para ver uma luz lá dentro. Me abaixei, olhei por baixo e vi o que parecia ser uma mesa dobrável e umas cadeiras. Nada ameaçador. Alô? Chamei, morrendo de vergonha com a voz tremendo. Pode entrar, respondeu uma mulher. Não era a Alicia, era uma voz mais madura, mais áspera. Fiquei parada, com todos os meus instintos implorando para eu voltar correndo pro carro, mas já tinha ido longe demais, e minha curiosidade era mais forte que o medo. Levantei a porta só o bastante para passar e dei de cara com um box de armazenamento que virou escritório improvisado. Tinha uma mesa dobrável lotada de papéis, 3 cadeiras, um notebook e 2 mulheres me esperando. Uma era a Alicia do banco, com cara de exausta e estressada, mas não parecia mais apavorada. A outra era uma senhora de uns 60 anos, cabelo grisalho preso num coque apertado, de óculos e com uma expressão severa igualzinha à da diretora da minha escola. Obrigada por ter vindo, disse a Alicia, se levantando e indicando a cadeira vazia. Eu sei que isso tudo parece loucura, e sinto muito por te colocar nessa, mas não tivemos outra saída. A mulher mais velha nem se levantou nem se apresentou, só ficou me olhando, atenta a cada detalhe. Alguém te seguiu até aqui? Acho que não, respondi me sentindo meio besta. Pra falar a verdade, nem sabia o que deveria procurar. Coloque seu celular na mesa com a tela pra cima, ordenou ela. Fiz o que pediu, e ela passou um aparelhinho por cima, tipo coisa de filme de espionagem, e assentiu, satisfeita. Não estão te rastreando, ótimo. Quem é você? Criei coragem pra perguntar. E por que me deram $5.000? Alicia suspirou e sentou de novo. Meu nome é Alicia Westbrook. Há 3 meses, meu marido, Kevin, morreu num canteiro de obras da Garrett Development. Disseram que foi acidente, mas eu sei que não foi. O Kevin passou semanas denunciando problemas de segurança, ninguém deu bola. Quando ameaçou ir direto ao Ministério do Trabalho, foi mandado embora. 2 dias depois, ligaram dizendo que tinham cometido um erro. Readmitiram ele. 3 dias depois, ele morreu. A mulher mais velha continuou. Meu nome é Patricia Holland. Eu era inspetora de segurança da prefeitura. 15 anos atrás, fiz um relatório sobre várias irregularidades num canteiro da Garrett Development. Engavetaram meu relatório, tentaram me forçar a mudar minhas conclusões e, quando não aceitei, perdi o emprego. 6 meses depois, minha filha, que era contadora numa empresa que fazia negócios com a Garrett, descobriu umas fraudes financeiras e contou pro chefe. Uma semana depois, morreu atropelada e nunca explicaram direito o que aconteceu. Senti minhas mãos dormentes.
Você acha que os Garrett mataram sua filha? A expressão de Patrícia não mudou. Eu sei que sim. Assim como mataram Kevin Westbrook. E como já mataram ou destruíram a vida de todo mundo que tentou expor o que eles fazem de verdade. Os Garrett não constroem só prédios. Eles comandam um esquema de fraude, suborno e intimidação há 30 anos. E quem atrapalha some do mapa. Alicia puxou uma pasta de cima da mesa e abriu. Nos últimos 3 meses venho juntando provas para o meu processo de indenização, mas achei coisa muito maior. O Dylan Garrett tem ido bastante ao banco e eu fiquei de olho. Ele movimenta muito dinheiro, do jeito que não faz sentido para uma construtora séria. Fotografei extratos, copiei números de contas, fiz anotações sempre que dava. Ela mostrou uma pilha de papéis cheios de rabiscos e marcações. O problema é que não posso chegar na polícia com isso. Os Garrett têm metade da delegacia na mão. Não dá para ir ao Ministério Público Federal sem provas mais sólidas, e eu não posso continuar investigando sem eles perceberem. Era aí que eu entrava, pelo visto. O Dylan Garrett anda cada vez mais agressivo, disse Alicia. Vai ao banco na hora de fechar, fica tempo demais na minha mesa, faz perguntas pessoais sobre meus filhos. Ontem mesmo, disse que espera que meus problemas na justiça se resolvam logo, porque seria uma pena se outra tragédia acontecesse na minha família. Foi aí que percebi que precisava tirar essas provas das minhas mãos logo. Patrícia se inclinou, séria. A gente precisa de alguém sem ligação com nada disso. Alguém que os Garrett não conhecem, que não participou da investigação e pode guardar essas provas em segurança até a hora certa. O dinheiro é real, garantiu Alicia. Saiu das minhas economias. Estou te pagando para guardar essas provas por 3 dias. Depois disso, Patrícia tem um contato numa agência federal que está disposto a ouvir. Mas até lá tem que ficar tudo escondido. Se os Garrett descobrirem, vão destruir tudo e provavelmente a gente também. Olhei para a pasta na mesa, depois para aquelas 2 mulheres que estavam confiando em mim com algo que podia custar vidas. Porque eu? Vocês nem me conhecem? Justamente por isso, respondeu Patrícia. Você é uma desconhecida. Sem querer ofender, mas não tem ligação com os Garrett, não trabalha no ramo, não tem parente na polícia. Você simplesmente entrou no banco na hora certa. É isso que te torna perfeita. Eles nunca vão suspeitar. Fiquei um bom tempo tentando processar tudo. Aquilo era insano. Eu devia ir embora dali, devolver o dinheiro e fingir que nunca ouvi nada disso. Seria melhor voltar pro meu apartamento sem graça, pros meus freelas de design, pra minha vida sem grandes emoções. Eu não conseguia tirar o Kevin Westbrook da cabeça, nem a filha da Patrícia, nem todas as pessoas que os Garrett já tinham prejudicado. O que tem nessa pasta? Perguntei. Alicia sorriu pela primeira vez desde que a conheci. Tudo. Extratos bancários mostrando lavagem de dinheiro, e-mails do Dylan Garrett falando sobre suborno de autoridades, provas de irregularidades sendo acobertadas, depoimentos de operários ameaçados para ficarem quietos, provas de que o equipamento que matou meu marido foi sabotado de propósito. Se isso tudo é verdade, por que ninguém impediu eles até agora? Porque os Garrett são mestres em sumir com os problemas, explicou Patrícia. Eles fazem isso há 30 anos. Sabem exatamente quem subornar, quanto pagar, quem ameaçar, quando recuar e quando apertar o cerco. Construíram uma fortaleza em volta deles, mas todo o sistema tem seu ponto fraco se você sabe onde atacar. Ela tirou um pendrive da bolsa e colocou em cima da mesa. Tudo que tá na pasta está aqui também, e tem mais. Gravações, vídeos, extratos, e-mails internos. Daqui a 3 dias isso vai pra gente que realmente pode agir. Até lá precisa ficar escondido. Você consegue? Peguei o pendrive. Era pequeno, preto, discreto. Igualzinho aos que eu usava para salvar arquivos de clientes. Nada que parecesse capaz de derrubar uma família poderosa ou colocar minha vida em risco. E se descobrem que estou com isso? E se o Dylan Garrett aparece na minha porta? Ele não vai, disse Alicia tranquila. Fomos cuidadosas. As câmeras do banco só mostram você depositando o cheque e indo embora. Nada de estranho. Os 5 mil reais passaram por baixo do balcão sem registro nenhum. Para qualquer um, você é só mais um cliente. Mas você me mandou mensagem ontem. E se alguém rastrear? Patrícia levantou o celular. Celular descartável, impossível rastrear. Não somos amadoras, estamos nisso há meses. Só faltava confiar na pessoa certa. E você apareceu na hora certa. Olhei para o pendrive na mão, depois para o dinheiro na mochila, depois para aquelas 2 mulheres que eu não sabia se eram corajosas ou malucas, e tomei a segunda decisão por impulso que mudaria tudo. Tá bom, falei. Eu topo. 3 dias. Depois isso vai para sua fonte e eu tô fora. Os ombros de Alicia deram até para ver o alívio, tão grande que eu percebi o quanto ela carregava nas costas. Obrigada. Você não faz ideia do que isso significa. Meus filhos perderam o pai. Não posso deixar quem fez isso sair impune. Patrícia foi prática e já mudou pro modo instrução. Leva o pendrive para casa. Não conecta em nada com a internet. Não fala nada para ninguém. Não muda nada na sua rotina. Vai trabalhar, volta para casa, finge que tá tudo normal. Daqui a 3 dias a gente avisa o lugar da entrega. Guardei o pendrive no bolso. Ele parecia pesar 1 tonelada. E depois que eu entregar, vou me envolver no que vier? Não,
respondeu Patrícia sem hesitar. Depois que você entregar, seu papel termina. Você vai embora com o dinheiro e nunca mais precisa pensar nos Garrett. O resto é com a gente. Isso era pra ser tranquilizador, mas o jeito que ela falou só me fez pensar que o resto era perigoso, talvez até mortal. Aquelas mulheres estavam peitando uma família que, pelo visto, já tinha matado para proteger seus segredos. Mesmo com provas, mesmo com a polícia envolvida, aquilo ia dar ruim. Me levantei para ir embora e Alicia me abraçou forte, de surpresa. Você é uma boa pessoa, ela disse. Era de alguém assim que a gente precisava. Saí do depósito e fui para casa dirigindo no escuro, sentindo o pendrive no bolso pesar cada vez mais. De freelancer anônimo, passei a ser guardião de provas de um escândalo de corrupção e tinha só 3 dias para manter tudo seguro. Os 2 dias seguintes foram um martírio. Fui trabalhar, atendi clientes, revisei logos, mexi em sites, mas a sensação era de que todo mundo via o pendrive queimando no meu bolso. Não dormi direito, sempre acordava às 2 da manhã, certo de que estavam tentando forçar minha porta. No terceiro dia de manhã, já estava exausto, pulando com qualquer carro que passava, olhando por cima do ombro o tempo todo. O telefone tocou às 11, número desconhecido. Minhas mãos tremiam quando atendi. É a Patrícia. A entrega é hoje à noite. 9 horas, no mesmo lugar. Leva o pendrive, fica com o dinheiro e vai embora. Daqui a pouco, tudo termina. Tá bom, consegui responder. Hoje à noite, mesmo lugar. Ela desligou na hora, sem nem se despedir. O resto do dia tentei acalmar os nervos, sem sucesso. Só pensava nos filhos da Alicia, no Kevin Westbrook, que morreu tentando tornar o canteiro de obras menos perigoso. Pensei na filha da Patrícia, no atropelamento nunca resolvido. Não era mais só uma história de jornal, era gente de verdade, destruída por uma família que achava que dinheiro comprava tudo. Às 8h30, coloquei o pendrive no bolso, peguei as chaves e fui pra porta. Foi aí que vi o carro parado do outro lado da rua, uma SUV preta de vidro escuro, motor ligado. Fiquei congelado com a mão na maçaneta. Talvez fosse coincidência, alguém visitando um vizinho, ou talvez eu só estivesse paranoico depois de tanta tensão. Mas aí a porta abriu e Dylan Garrett saiu. Estava de jeans e jaqueta, bem diferente do executivo que eu tinha visto no banco. Ele sorriu ao me ver pela janela, um sorriso gelado, e começou a vir na minha direção. Bati a porta e tranquei, com o coração quase pulando pra fora. Como ele me achou? Como sabia que eu estava envolvido? Peguei o celular para ligar para Patrícia, mas antes de discar, alguém bateu na porta. 3 pancadas secas, calmas, pacientes. Eu sei que você tá aí. A voz do Dylan veio do outro lado. Só quero conversar. Abre a porta. Encostei na parede tentando pensar. Meu apartamento era no 2º andar, alto demais para pular, e só tinha uma saída, que estava bloqueada. O celular estava na minha mão, mas para quem eu ia ligar? Polícia? Patrícia disse que metade deles já tinha sido comprada pelos Garrett. Discar 190 para dizer que tinha um cara batendo na minha porta? Não vou te machucar, Dylan falou, numa voz calma, quase amigável. Só quero conversar. Eu sei que a Alicia Westbrook te entregou alguma coisa no banco. Sei que você se encontrou com ela e com a Patricia Holland. Sei que você acha que tá ajudando, mas precisa entender o tamanho da encrenca em que se meteu. Ele sabia de tudo. De alguma forma, por mais cuidado que eu tivesse, ele acabou descobrindo. A Alicia Westbrook não é uma viúva atrás de justiça, disse Dylan com aquela calma ensaiada. Ela é uma mulher desequilibrada que vive perseguindo minha família há meses porque não aceita que a morte do marido foi um acidente trágico. E a Patricia Holland, uma ex-servidora pública sem credibilidade, tem uma obsessão doentia pela minha família faz 15 anos. Juntas, inventaram uma teoria da conspiração absurda e te colocaram no meio disso tudo. Fiquei ali, imóvel, encostado na parede, sentindo o celular e o pendrive pesando no bolso. Tudo o que elas te mostraram, todas as supostas provas, é forjado, continuou Dylan. Documentos adulterados, e-mails fora de contexto, mentiras e mais mentiras. Ele explicou que as duas queriam levar o caso para a imprensa e precisavam de alguém neutro para dar credibilidade à história. Era por isso que tinham me escolhido. Eu não passava de uma peça no tabuleiro delas. Ele parecia tão racional, tão atencioso, que se eu não tivesse passado os últimos 3 dias vasculhando a história da família dele, se não tivesse reparado no padrão de mortes e encobrimentos, se não tivesse visto nos olhos da Alicia aquele medo real, talvez eu até acreditasse nele. Vou deixar meu cartão de visitas embaixo da porta, avisou Dylan. Quero que você me ligue. Amanhã, quando tiver pensado com calma, livre da influência daquelas mulheres. Me liga e eu te explico tudo, te mostro as provas de verdade, te conto o que realmente aconteceu com o Kevin Westbrook. Você merece saber dos fatos. Ouvi o papel deslizando. Vi a pontinha do cartão no carpete. Pensa bem, insistiu Dylan. E lembra de uma coisa. A Alicia e a Patrícia mentiram para você desde o começo. Não estão nem aí para você, só estão te usando. Mas eu posso te proteger, garantir que você não vai se envolver nos problemas jurídicos delas quando tudo vier à tona. Os passos dele ecoaram no corredor, ouvi a porta do prédio se abrindo e fechando. Pela janela, vi quando ele entrou no SUV e foi embora. Fiquei parado, sem reagir.
quase sem respirar por uns 5 minutos. Depois peguei o celular e liguei para a Patrícia. O Dylan Garrett acabou de aparecer no meu apartamento. Ele sabe do pendrive, da reunião, de tudo. Do outro lado, silêncio. Você deixou ele entrar? Não, ele só falou pela porta, deixou o cartão e foi embora. Ótimo. A voz da Patrícia estava firme, sem hesitação. Era isso que a gente esperava. Ele tá querendo te amedrontar, fazer você duvidar da gente. Isso significa que estamos perto de algo que realmente ameaça ele. Como ele me encontrou? Questionei. Você disse que era impossível me ligarem a isso. Também queria saber, admitiu Patrícia. Mas isso não muda nada. A entrega continua hoje à noite. Você ainda consegue ir? Olhei para o cartão de visitas no chão. Dylan Garrett, vice-presidente de operações, Garrett Development Corporation. O telefone destacado em letras elegantes. E se ele estiver falando a verdade? Perguntei. E se vocês estiverem erradas e o Kevin Westbrook realmente morreu num acidente? Minha filha tinha 28 anos, respondeu Patrícia, a voz dura e contida. Ela foi atropelada e deixada para morrer na beira da estrada, 3 dias depois de denunciar desvio de dinheiro na empresa. O motorista nunca foi encontrado. A polícia encerrou tudo em 6 semanas. Isso não foi coincidência, foi padrão. Com Kevin Westbrook foi igual. Se não fizermos nada, vão surgir mais padrões, mais mortes e mais famílias destruídas. Peguei o cartão do Dylan e rasguei ao meio. Estarei lá às 9 no mesmo lugar. Perfeito. E até lá, não abra a porta para ninguém. Não atenda a chamada desconhecida. Só vá ao depósito, entrega o pendrive pra gente e tudo isso acaba. Ela desligou. Sentei no sofá, tremendo, digerindo tudo o que tinha acabado de acontecer. O Dylan Garrett tinha me achado. Não adiantou nada, minha segurança era uma ilusão. Ninguém era realmente anônimo. E os Garrett eram mais perigosos do que eu pensava. Às 8h45, peguei as chaves do carro e fui até a porta. Atento. Olhei a rua. Nenhum SUV preto, nenhum carro ligado, só uma rua tranquila de bairro numa noite comum. Fui quase correndo para o carro. Entrei, tranquei as portas e dirigi até a Riverside Drive com o coração na mão. Olhei o retrovisor o caminho inteiro, esperando algum carro me seguir, mas a estrada continuou vazia. Cheguei ao depósito exatamente às 9, o portão já aberto me esperando. Fui até a unidade do IGMB 247, a luz de segurança piscando lá em cima, mal iluminando o espaço. Mas tinha algo estranho. A porta de enrolar estava totalmente fechada. Escuro lá dentro. Nenhum carro por perto. Nenhum sinal da Alicia ou da Patrícia. Estacionei, saí devagar, sentindo que era uma cilada. Alô? Chamei, me aproximando. Nada. Tentei levantar a porta, mas estava trancada por dentro. Quando peguei o celular para ligar, ouvi sirenes. Várias. 3 viaturas entraram no depósito com tudo, luzes piscando, fecharam meu carro. Os policiais desceram armados, gritando para eu deitar no chão. Joguei o celular, levantei as mãos completamente atordoado. Eu não fiz nada! Gritei. Só vim encontrar uma pessoa! No chão! Agora! Me ajoelhei, depois deitei de bruços no asfalto gelado, a cara colada no concreto. Fui cercado. Um policial puxou meus braços para trás e me algemou. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Ele começou a recitar e minha mente simplesmente apagou. Não podia ser verdade. Aquilo não podia estar acontecendo. Me levantaram e começaram a me revistar. O pendrive apareceu no bolso de cara. Achei, disse um dos policiais, levantando como se fosse um troféu. É essa a prova? Guarda isso, ordenou o outro. Me colocaram no banco de trás da viatura. Fiquei lá, meio anestesiado, assistindo enquanto reviravam meu carro. Uns 10 minutos depois, um detetive veio e abriu a porta. Quer me contar o que está fazendo aqui com registros bancários roubados? Roubados? Consegui balbuciar. Não. A Alicia Westbrook me entregou esses arquivos. Ela está investigando a Garrett Development. A Alicia Westbrook registrou ocorrência há 3 horas dizendo que alguém roubou registros confidenciais do trabalho dela, cortou o detetive. Ela citou você nominalmente. Disse que você estava perseguindo ela no trabalho, fazendo perguntas sobre a família Garrett, e testemunhou você acessando o computador dela durante o intervalo. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Isso não é verdade. Ela me entregou o pendrive. Ela e a Patrícia Holland me pediram para guardar as provas porque... Patrícia Holland? O detetive olhou para o parceiro. Aquela mulher que persegue a família Garrett há 15 anos, que já tem várias ordens de restrição contra ela, ela não está perseguindo ninguém, falei desesperado. Ela está tentando denunciar corrupção. A filha dela foi assassinada. O Kevin Westbrook também. Os Garrett são membros respeitados desta comunidade e vêm sendo alvo de uma campanha de perseguição promovida por pessoas mentalmente instáveis. Cortou o detetive firme. E agora você se envolveu nisso. Esses registros bancários que você está carregando são propriedade roubada, e isso é crime grave. Fiquei ali, algemado no banco de trás da viatura, vendo meu mundo cair aos pedaços. Armaram pra mim. Alicia, Patrícia, tudo não passou de uma armadilha. Mas por quê? Que motivo elas teriam?
a não ser que Dylan Garrett estivesse falando a verdade. E se a Alicia fosse realmente perturbada, Patrícia realmente obcecada, e eu tivesse sido só um peão na mão delas? Mas então, por que a Alicia estava tão apavorada? Por que o Dylan apareceu no meu apartamento? Nada se encaixava. Me levaram para a delegacia, me colocaram numa sala de interrogatório e me deixaram lá por 2 horas. Sem direito a telefonema, sem advogado, só eu e meus pensamentos em turbilhão, cada vez mais certo de que tinha acabado com a minha vida. Quando o detetive finalmente voltou, trouxe alguém com ele, Dylan Garrett. É ele? Dylan perguntou, me olhando com um ar que parecia até de preocupação de verdade. Foi ele que a Alicia Westbrook manipulou para roubar os registros bancários? Aparentemente sim, respondeu o detetive. Dylan sentou de frente para mim, balançando a cabeça. Eu tentei te avisar. Fui até seu apartamento para explicar o que estava acontecendo, mas você não me deixou entrar. Você sabia, falei sem emoção. Você sabia que estavam armando para mim. Eu desconfiava, disse Dylan. A Patricia Holland tenta acabar com a minha família faz anos. Já gastamos centenas de milhares em advogados defendendo acusações sem sentido. Quando percebi que ela envolveu a Alicia e vi a Alicia conversando com você no banco, entendi tudo. Tentei te impedir antes que você se envolvesse demais, mas... Ele parou, visivelmente arrependido. O pendrive que está no seu bolso só tem documento falso. Registros bancários adulterados, e-mails inventados, áudios editados para mudar o contexto. Patrícia fabrica essas provas há anos, esperando o momento certo para divulgar. E precisava de alguém como você, que não tinha nada a ver com a história, para dar credibilidade. Senti um peso no estômago. Os $5.000 provavelmente roubados, continuou Dylan. Ou dinheiro que a Patrícia juntou justamente para isso. Ela precisou deixar tudo real o bastante para você acreditar e se envolver. Deu certo. Você foi a vítima perfeita, completou o detetive, inclinando-se para mim. Olha onde você está agora, com registros bancários roubados. Pode ser acusado de furto, fraude, conspiração. Você está correndo risco de pegar cadeia de verdade. Mas eu não sabia, argumentei desesperado. Eu achei que estava ajudando alguém. Achei que... Ignorância não é desculpa, interrompeu o detetive. Você aceitou dinheiro, pegou documentos sigilosos, ia divulgar. Isso é crime. Dylan levantou a mão. Mesmo assim, conversei com os advogados da minha família. Podemos considerar que você foi manipulado, não agiu de má fé. Se colaborar totalmente e contar tudo o que Patricia Holland e Alicia Westbrook te disseram, se ajudar a gente a montar o caso contra elas por assédio e fraude, talvez a gente consiga um acordo. Quem sabe você só pegue liberdade condicional. E se eu não colaborar? Perguntei. Aí você assume toda a culpa, disse o detetive. E acredita, Patrícia e Alicia vão sair ilesas. Elas foram cuidadosas. Tudo caiu no seu colo. Você é quem foi pego com os documentos. Você é quem vai pra cadeia. Fiquei tentando entender como minha vida tinha virado de cabeça pra baixo em 3 dias. Só queria ajudar. Queria ser alguém, fazer alguma diferença, fazer algo certo. No fim, fui usado por gente que não se importava nem um pouco comigo. Quero um advogado, falei por fim. Dylan assentiu. É a melhor coisa que você faz. Arrume um bom. Depois a gente conversa sobre o seu depoimento. Me deixaram finalmente fazer uma ligação. Liguei para o meu pai, acordei ele de madrugada, tentando explicar, chorando, o que tinha acontecido. Ele disse que ia arrumar um advogado para mim e que chegaria cedo. Me colocaram numa cela com mais 3 pessoas. Não consegui dormir, só fiquei sentado no banco duro, repassando tudo na cabeça, procurando onde foi que eu deveria ter percebido, ter ido embora, não ter me deixado enganar tão fácil. Quando amanheceu, apareceu uma advogada com cara de cansada, indicação de um amigo do meu pai. Ela ouviu minha história, foi anotando tudo e parecia mais preocupada a cada detalhe. É complicado, disse ela por fim. As provas contra você são pesadas. Pegaram você com propriedade roubada. Você aceitou dinheiro. Participou do que o promotor vai chamar de conspiração para difamar uma família importante. Sua melhor chance é colaborar, testemunhar contra a Holland e a Westbrook e torcer por um acordo. E se for verdade o que elas disseram? Perguntei. E se o Dylan Garrett for corrupto e eu só ajudei ele a encobrir tudo? Ela suspirou. Aí você vai ter que provar. Por enquanto só tem prova de que você foi manipulado para cometer crime. Sinto muito, mas é isso que temos. Passei o dia todo envolvido com o processo. Audiência de custódia, fiança, mais interrogatórios. A fiança ficou em $20.000 que meu pai conseguiu pagando com a casa. Voltei para casa à noite, solto, mas longe de estar livre, respondendo por acusações que podiam me mandar para cadeia por anos. Meu celular tinha dezenas de ligações perdidas, algumas de números desconhecidos. Provavelmente repórteres que já estavam sabendo da história. Outras de clientes perguntando dos projetos que eu devia estar entregando. Não respondi ninguém. Só fiquei sentado no apartamento, o mesmo onde Dylan tinha batido na minha porta, tentando entender o que fazer dali em diante. Chegou uma mensagem de número desconhecido. Desculpa. Só isso. 2 palavras. Fiquei olhando, tentando adivinhar de quem era. Alicia? Patrícia? Outra pessoa?
Respondi. Desculpa pelo quê? Por armar pra mim? Por acabar com minha vida? Nenhuma resposta. Os dias foram passando. Minha advogada insistia para eu aceitar o acordo e testemunhar contra Patrícia e Alicia em troca de uma pena menor. O promotor estava disposto a oferecer liberdade condicional e serviço comunitário se eu colaborasse totalmente. Meu pai praticamente implorava para eu aceitar logo a proposta e pôr fim a esse pesadelo. Só que tinha algo que não saía da minha cabeça. O Dylan Garrett parecia bom demais para ser verdade. Sempre muito razoável, muito preocupado, como se tivesse tudo sob controle. E o detetive acreditou rapidinho na versão dos Garrett, como se já estivesse tudo combinado. Era tudo perfeito demais, encaixado demais. E aquela mensagem: desculpa. Por que a Patrícia ou a Alicia iriam me pedir desculpas depois de me incriminar? A menos que não tivessem feito isso. A menos que outra coisa tivesse acontecido. Resolvi investigar tudo de novo, mas dessa vez com mais cautela. Usei um computador da biblioteca. Nada de acessar do meu. Fui atrás de qualquer informação sobre o histórico jurídico da família Garrett e acabei achando algo interessante. 6 anos atrás, rolou outro caso de assédio envolvendo eles. Um ex-funcionário, Thomas Wright, acusou a família de fraude financeira e tentou levar as provas à imprensa, mas acabou preso, acusado de roubo de documentos da empresa. Ofereceram um acordo se ele testemunhasse que tinha forjado as provas. Ele aceitou, cumpriu a condicional e depois sumiu do mapa. Fui atrás de tudo o que consegui sobre o Thomas Wright. Descobri, pelos registros públicos, que ele tinha mudado de estado, trocado de nome, recomeçado do zero. Depois de muita pesquisa, consegui um telefone e resolvi ligar, sem grandes expectativas. Alô? Atendeu a voz de um homem. É o Thomas Wright? Quem está falando? Meu nome é Sam. Fui preso recentemente, acusado de roubar documentos dos Garrett. Disseram que você passou por uma situação parecida há 6 anos. O silêncio do outro lado foi longo. Não aceite o acordo, ele disse enfim. Seja lá o que estiverem te oferecendo, não aceite. Por quê? Porque eu aceitei. Testemunhei dizendo que tinha inventado tudo, que os Garrett eram inocentes, que eu era só mais um funcionário insatisfeito. E uma semana depois de terminar a condicional, minha casa pegou fogo, um incêndio elétrico. Perdi tudo, fotos de família, documentos, todas as provas do que eu tinha descoberto. 2 dias depois, recebi uma ligação avisando que aquilo era um recado. Se eu voltasse a falar dos Garrett, o próximo incêndio não seria na minha casa, seria em mim. Senti um arrepio na espinha. Então as provas eram verdadeiras? Cada palavra. Fraude financeira, suborno, esquemas de segurança, tudo. Mas eles são poderosos demais. Têm muitos contatos. Podem te sumir legalmente ou sumir com você de vez. De qualquer jeito, você perde. E o que eu faço? Perguntei, já sem esperanças. Estou correndo risco de prisão. Meu advogado diz que colaborar é a única saída. Procure alguém que eles não consigam comprar, ele disse. Alguém fora do círculo de influência deles, agentes federais, jornalistas de grandes jornais. Alguém grande o bastante para ficar fora do alcance dos Garrett e esteja preparado para o pior, porque eles não vão parar até te destruir ou te eliminar. Ele desligou. Fiquei parado na biblioteca com as mãos tremendo. O Thomas Wright já tinha passado exatamente pelo que eu estava passando. Aceitou o acordo e mesmo assim foi perseguido durante anos. Ou seja, aceitar o acordo não ia me salvar. Só adiar o que os Garrett planejavam para mim. Eu precisava encontrar a Patrícia e a Alicia. Se não tinham me incriminado de propósito, se foram obrigadas a fazer falsas denúncias, então também estavam em perigo. E talvez, só talvez, as provas verdadeiras ainda existissem em algum lugar. Voltei ao depósito naquela noite. O box do 2247 já estava vazio, completamente limpo. Mas percebi uma coisa. O box ao lado do 2248 tinha um papel colado na porta. Cheguei mais perto para olhar. Era um recibo de aluguel de 3 meses atrás, em nome de Patricia Holland. Ela tinha 2 boxes. A polícia vasculhou o 2247, onde fui pego. Mas talvez o 2248 ainda tivesse alguma coisa. Tentei abrir a porta, trancada. Olhei em volta, não havia câmeras naquela área e tomei uma decisão que podia me salvar ou enterrar de vez. Arrombei o cadeado com um pé de cabra que achei no galpão de manutenção. Dentro do 2248 estava tudo. Caixas de documentos, HDs, pendrives, pastas, cadernos. Anos de investigação sobre a família Garrett. Relatórios de segurança, registros financeiros, depoimentos de testemunhas, fotos. Tudo que a Patrícia e a Alicia tinham contado era verdade. Passei 6 horas ali dentro, analisando tudo, tirando foto com o celular, copiando arquivos para vários dispositivos. As provas eram incontestáveis. Os Garrett comandavam um esquema criminoso fazia décadas. Subornavam autoridades, fraudavam vistorias, lavavam dinheiro, tinham até mortes nas costas. 3 funcionários morreram por causa de violações de segurança deliberadas.
A filha da Patrícia morreu atropelada depois de descobrir as fraudes financeiras. Kevin Westbrook foi morto depois de denunciar as mesmas irregularidades que causaram sua demissão. Mas a prova mais forte estava no fundo de uma caixa, uma gravação. Ouvi no notebook antigo que a Patrícia deixou lá. Era uma ligação entre Dylan Garrett e outra pessoa, discutindo o problema Patricia Holland e a situação do Westbrook. Eles falavam com naturalidade sobre a necessidade de dar um jeito nas duas antes que complicassem ainda mais. Conversavam sobre incriminar outra pessoa pelo roubo dos documentos para desacreditar qualquer prova. Eles tinham armado tudo. Sabiam que Patrícia e Alicia estavam investigando e planejaram me usar como bode expiatório. Copiei tudo para 3 dispositivos diferentes, subi parte do material para a nuvem em armazenamento criptografado e saí do box. Eu precisava entregar aquilo para alguém que realmente pudesse fazer alguma coisa, não para a polícia local, nem para ninguém da cidade. Procurei alguém maior. Entrei em contato com uma unidade do FBI em outro estado, mandei um e-mail criptografado com amostras do que tinha encontrado. Falei com uma jornalista do Washington Post, que já tinha denunciado corrupção corporativa. Procurei um advogado especialista em casos de delatores. Depois, só restou esperar. 2 dias depois, o FBI respondeu, querendo marcar um encontro. Uma semana depois, eles fizeram uma operação na sede da Garrett Development Corporation. Em 3 semanas, Dylan Garrett e mais 4 executivos estavam atrás das grades por fraude, suborno, formação de quadrilha e conspiração para assassinato. As prisões viraram manchete nacional. O império dos Garrett desmoronou. Patricia Holland e Alicia Westbrook puderam finalmente sair do esconderijo, onde estavam desde que foram obrigadas a colaborar com falsas denúncias. As duas foram ameaçadas. Disseram que matariam suas famílias se não me incriminassem. Não tiveram escolha. Precisaram fingir até conseguirem dar um jeito de expor as provas. Foi exatamente isso que eles tentaram fazer, até que Dylan Garrett descobriu tudo e armou uma armadilha. As acusações contra mim acabaram sendo retiradas. O promotor pediu desculpas, dizendo que tinha recebido informações falsas de pessoas em quem confiava. O caso acabou virando um exemplo dos perigos da corrupção e do risco de confiar em instituições locais comprometidas. Eu testemunhei no julgamento, assim como Patrícia, Alicia, Thomas Wright e mais umas 20 pessoas que tinham sido ameaçadas ou silenciadas pela família Garrett ao longo dos anos. O processo se arrastou por 8 meses, e no final, Dylan Garrett foi condenado a 35 anos de prisão. O irmão dele pegou 22 anos e o pai, 15. 3 autoridades municipais acabaram presas. 2 policiais foram demitidos e denunciados. A empresa foi fechada, os bens confiscados e divididos entre as famílias dos trabalhadores mortos. Alicia conseguiu um acordo de indenização por morte injusta de 8 milhões de dólares. Patrícia finalmente sentiu que fez justiça pela filha. Thomas Wright saiu do anonimato e contou tudo o que sofreu. E eu virei aquela pessoa que, sem querer, derrubou uma das famílias mais corruptas da cidade. Queria poder dizer que tudo terminou bem, mas a vida não é tão simples. No meio do processo, perdi a maioria dos meus clientes freelancers. Meu nome apareceu na imprensa o tempo todo, e nem sempre de forma positiva. A família Garrett ainda tinha quem os defendesse, dizendo que estavam sendo perseguidos injustamente. Recebi ameaças de morte, tive que me mudar de apartamento 2 vezes e passei meses lidando com o trauma de tudo o que aconteceu. Mas, em compensação, ganhei a amizade de verdade da Patrícia e da Alicia. Não era só gente que acabou se aproximando por acaso. Patrícia me tratava como filha, sempre querendo saber se eu estava bem. Os filhos da Alicia me chamavam de Tia Sam e faziam desenhos para mim, que eu pendurava na parede do meu novo apartamento. Os 5 mil dólares que deram início a tudo isso, eu devolvi para Alicia, porque ela tinha tirado do próprio bolso para me pagar, e naquele momento, precisava mais do que eu. Ela tentou recusar, mas eu insisti. O dinheiro do programa de recompensas do FBI, que pagava por informações que levassem a condenações por corrupção, deu para cobrir meus honorários de advogada e ainda sobrou um pouco. Depois disso, fui contratada por um escritório especializado em investigações corporativas. Descobri que ter derrubado os Garrett fica muito bem no currículo. Agora, trabalho ajudando outras pessoas a denunciar corrupção, usando as habilidades que acabei desenvolvendo sem querer, enquanto só queria não ir parar na cadeia. Às vezes, tarde da noite, fico lembrando daquele dia no banco, quando Alicia empurrou o dinheiro pelo balcão e implorou: "Só pega e vai embora." Penso em como teria sido fácil recusar, insistir em ficar e acabar estragando tudo antes mesmo de começar. E lembro da cara do Dylan Garrett quando os agentes do FBI botaram as algemas nele. Aquele choque e indignação de quem sempre foi tão poderoso, de repente percebendo que finalmente teria que encarar as consequências. Hoje eu sei que não fui escolhida por acaso. Patrícia e Alicia já estavam de olho no banco há semanas, esperando a pessoa certa aparecer. Alguém jovem o bastante para ser idealista, mas madura o suficiente para ser levada a sério.
que não tivesse laços e pudesse passar despercebida pelos Garrett. Que fosse ao banco com frequência para não levantar suspeita, mas não tanto a ponto de ser lembrada. Eu era exatamente o que elas buscavam, só não fazia ideia disso ainda. A caixa do banco me entregou $5.000 em dinheiro que não eram meus e disse: só pega e vai embora. E eu fui. E foi isso que mudou tudo.